Será que perdemos a capacidade de viver a vida, de contemplar a vida, de ficar de boas? Dizem que viver a vida seria se colocar sempre sob risco total, tudo ou nada, sem segurança. Mas isso vai de encontro a um problema que está sendo bastante debatido hoje em dia por aí, sobre os apostadores, né? As bets. Por que isso acontece? Por que a vida parece ser de fato mais interessante quando a gente aposta? Mas que tipo de natureza tem essa aposta que nos traria vivacidade? Bora trocar uma ideia desfilosofante sobre isso. Papos além, papos O além. problema das pessoas pode não ser a aposta propriamente dita, mas começa com uma insatisfação. Você está insatisfeito com a vida. Não consegue mais simplesmente relaxar com aquilo que você é, com aquilo que você tem. É necessário sempre mais, e esse mais também tem a ver com adrenalina, com possibilidades, horizontes maiores do que este atual. Não conseguimos descansar. Sabe que essa vibe de aposta tem muito a ver com um movimento da mente, né? Uma ansiedade, um se colocar à prova, né? Você nunca está exatamente tranquilo diante de uma aposta. É sempre um momento de muita emoção. Os próprios jogos em si já prometem, né, este quadro elaborado de emoções diferentes. E quando você aposta, você coloca ainda mais emoção e perigo na jogada. Então, isso faz a sua mente sempre estar a 1000 por hora. E talvez você pense que o dia que você ficar rico, você vai poder descansar. Isso é um grande engano. Você consegue imaginar a possibilidade de descanso, de tranquilidade, de aceitação para ficar em paz, sem fazer nada? Uma mente totalmente relaxada, sendo que, de fato, é vício a gente promover emoções de montanha-russa na nossa cabeça. Será que essa mente vai conseguir ficar parada depois de tantas emoções? Essa é a nossa cultura. Não exatamente somente o problema se revela na hora das apostas, mas antes, quando você constrói uma rotina totalmente veloz, de alta performance, muita exigência sobre as suas conquistas, muito consumo, muita rolagem infinita. Tudo isso é um trampolim para aquele estado mental que não vai encontrar a paz nunca. Não que a vida naturalmente não tenha isso, a vida é isso, a vida está sempre sob a corda bamba. A morte está sempre ao lado. Claro que é uma coisa que a gente não gosta de pensar na maioria das vezes, mas então a gente ocupa esse espaço natural, da adrenalina natural de viver, a gente ocupa com outros fatores não tão aterrorizantes a princípio quanto a brevidade da vida. É disso que se trata o fato de você se entregar à vida como um apostador, de tudo ou nada, mas no sentido espiritual, filosófico, metafísico, no sentido cultura zen da aposta, é você simplesmente viver a vida, apostar contra a morte, porque ela é certa.
Percebe? É uma outra vibe. Você não precisa recorrer a outros tipos de apostas completamente culturais, né? E vá de encontro à aposta existencial. E nessa jogada, neste jogo da vida, existe mais uma arte de viver. E existe o encontro, um centramento, uma paz e uma tranquilidade que acontece mesmo durante o giro da roleta da vida. Então, o esquecimento dessa essência é que nos faz se perder em qualquer outro caminho ilusório que a nossa própria mente nos oferece. É um detalhe muito sutil, mas é bastante necessário que mesmo que isso não consiga chegar até as grandes massas, que vá chegando aos poucos no coração daqueles que percebem. E que quando você perceber essa mensagem, você possa conseguir, do seu próprio jeito, compreender a si mesmo e levar aos outros, da sua forma criativa, esta mensagem, este ponto que é único, que há de salvar muitas vidas que estão se perdendo nas roletas russas da cabeça. A arte. Seria ela uma ferramenta humana para a gente jogar, apostar neste jogo da vida, de sermos nós mesmos? A aposta é essa, ser você mesmo. Mesmo com a morte ali te esperando no final do jogo, seja você mesmo. Você apostaria isso? Essa é a questão. Você apostaria em uma coisa que vai simplesmente acabar? É uma questão bastante profunda e aterrorizante. Aterroriza tanto que a mente cria outros tipos de jogos para se entreter. As plantas, os animais, eles apenas estão sendo, né? O ser humano consegue apenas ser. Consegue apenas ser. No caso do ser humano, nós temos esta mente, esta consciência de morte, essa percepção de tragédia no futuro, essa emoção cativante, este elemento que faz de nós humanos e que nos transporta para outro nível de jogo, para além das plantinhas e dos bichinhos. Por isso a arte. A arte é um fenômeno que acontece ao ser humano devido à sua mente, à sua consciência de morte também. Você cria para além da criação natural. Você participa da criação. E você também, antes disso, é capaz de perceber a criação de Deus, a criação natural, a qual já fazemos parte. E tudo isso vai te fazendo encontrar este centramento, esta paz de espírito. Mesmo que a arte, às vezes, ela seja bastante agressiva, suja, feia, estranha, né? Ela é assim por causa que a mente é assim. E só que se você continuar neste exercício de criar e contemplar a arte, não só a arte, mas a arte da vida, o céu, as nuvens, as cores ao nosso redor, a natureza. Tudo é uma tela, uma música, uma peça de teatro, um filme. Se você for capaz de contemplar isso, significa que você está entrando cada vez mais no jogo, na aposta da vida. Porque você estar vivo é uma aposta da natureza. Você já pensou nisso? E nós perdemos a capacidade de ser, de viver a vida, de contemplar a vida, de sermos humanos tal como um bichinho é um bichinho, uma plantinha é uma plantinha.
sermos humanos. Parece mais difícil por causa desses esquemas mentais que acontecem dentro da nossa cabeça. Essas viagens todas são perturbadoras, né? Por que você acha que são perturbadores e nos levam a tantos erros e tristezas? Por quê? Perdemos a capacidade de contemplar e fazer arte. Ou seja, lidar com este universo interior de uma maneira natural e tão brincalhona como os filhotes de gatos quando eles brincam com bolinhas, ok? A natureza toda é brincalhona. O ser humano faz parte da natureza. Deveria brincar também, mas um brincar saudável. E brincar com as coisas da cabeça, com as coisas do coração, com sentimentos, com acontecimentos traumáticos. Isso é possível, você brincar, se você conseguir brincar, apostar, jogar, viver. Essas coisas não vão se transformar em traumas, não vão ficar tão sérias. E o brincar com essas coisas significa, na verdade, ir adquirindo muita inteligência emocional, inteligência espiritual, né? Consciência, sabedoria. Aí que tá. Aí com a sabedoria sendo brincada, aprendida, muitas das cenas e ocasiões que se transformariam em traumas não vão mais acontecer. Porque essas coisas tristes, elas se formam da inconsciência, da incapacidade de lidar com este universo interior do ser humano. E a mente, naturalmente, foge bastante deste universo, criando outras alegorias e até o próprio trauma, a própria dor, a própria história contada de dor, ela é uma fuga. Se você tiver coragem o suficiente de perceber a respeito de sua própria mente criando fugas. Hoje, tente escolher uma música, tanto faz de um disco de vinil, ou de um CD, ou mesmo de um streamer. Tanto faz. Mas ouça a música. E se ela for realmente ruim de ouvir, troque por outra. Quando você começa a ouvir a música que você está escutando por aí, talvez ela seja tão insuportável que o próprio exercício de se colocar a atenção, de ouvi-la, vai te fazer evoluir neste sentido. E essa evolução significa mais aprofundamento, mais consciência, mais sabedoria. Então se permita ouvir uma música realmente, ler uma frase de um poeta e realmente sentir aquela frase. Você vai estar se dando ao luxo de passar um tempo prestando atenção na verdadeira vida e não naquela vida que a cabeça inventa, aquelas adrenalinas e emoções absurdas que a cabeça inventa para ocupar o tempo, né? Você vai estar prestando atenção ao silêncio. E a verdadeira arte, ela te conduz ao silêncio. Se você não ouvir música, ouça os pássaros, a chuva no telhado. Se você não ver um quadro, olhe para o céu, as nuvens estão sempre diferentes. Dê-se ao luxo de prestar atenção na arte que nos cerca, porque a arte é apenas um ponto de vista humano das coisas que existem, né? Sem intelectualizar demais, porque quando se fala em arte, talvez muitas pessoas entendam que se trata de uma coisa intelectualoide ou militante ou militonta, porque assim ficou sendo caracterizado esse negócio de arte e cultura, né? Ficou uma coisa também bastante estupidalizada. Criar e contemplar a arte, talvez falando assim, realmente pareça bem escroto, porque
o papo de arte ficou bem escroto nos últimos anos, por causa dos políticos, mas tente entender isso que eu estou falando com o coração mesmo, sabe? Arte, um filho seu, um parente seu que você ama, isso é arte. Isso é arte porque a vida está acontecendo para aquela pessoa e para você. E a gente já conversou sobre aonde a vida está nos levando. Tudo vai desaparecer. Então, talvez a tentativa de encontrar um sentido nisso tudo seja aquilo que eu estou querendo dizer, chamar de arte, né? Entendamos assim. Recupere uma forma consciente de viver. Vou repetir esta frase. Recupere uma forma consciente de viver. A gente tem se afastado da experiência da vida. Você sabe, aqueles momentos simples de todo dia, aquilo é a vida. E viver aquilo é viver a experiência direta da vida. E a nossa cabeça está sempre tentando nos afastar disso. Ela acha que isso é tudo muito simples, simples demais para ela, né? Na verdade, a nossa cabeça tem medo que essa simplicidade ela está em contato direto com os mistérios, com a eternidade, com o vazio, com o silêncio, com o fim, com a morte. E a nossa cabeça não gosta da ideia de morte, por isso ela cria montanhas russas de emoções. Ela cria tantas ilusões que a mente, transformou a própria arte em show, em entretenimento, fundo musical para algum evento qualquer. Nunca mais houve a possibilidade de você se sentar e ouvir, sentir a vibe de um artista expressando estas coisas profundas que vão te ajudar a encontrar a sua própria profundidade, né? Para isso que serve. Mas parece que, perceba que a sociedade, como mente coletiva, sempre tenta afastar a gente desta profundidade. Nós vivemos num país que está muito longe desta percepção, desta intimidade. Consequentemente, o nosso país, a gente sabe, é uma miséria em todos os sentidos. Então a arte ela serve também para nos tornar mais alertas e menos emocionais. Veja só, a boa arte nos deixa menos emocionais, mais conscientes, mais presentes, mais alertas, mais profundos, mais serenos, tranquilos, sábios, mesmo no meio da roleta da sorte da vida, a gente fica calmo e tranquilo, apostando, sermos nós mesmos, sermos vivos, sermos conscientes, apostando que esse caminho nos fará sair conscientes, evoluirmos deste jogo da vida. A arte, sim, aquela que nos emociona, ela nos emociona de uma maneira que ela nos faz mais serenos. E não loucos, alucinados de emoções, transtornados, traumatizados, cheios de noia em relação às coisas da vida, mas mais centrados em relação às mesmíssimas coisas da vida. Esse é o ponto que diferencia um apostador inconsciente de um apostador consciente. Se existe alguém lá fora na sociedade que gosta muito de ver você completamente estupidalizado, deve até haver. Mas não são eles os culpados. Eles não têm controle exatamente sobre a sua determinação de se aprofundar ou não. Essencialmente é uma escolha sua. Que primeiro você precisa se tornar consciente desta possibilidade, ter um entendimento desta possibilidade. Aí então, a partir de dentro de você, tudo mais aqui fora se transforma. Só depende de cada um de nós, né? Até o próximo vídeo.